Então vamos entender hoje um pouquinho desse despertamento tratando do louvor e da adoração ao Senhor, ou da gratidão a Deus. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é isso, o que é louvor, o que é gratidão. Tá? Faz parte também do despertamento da igreja. Quando estamos despertados, nós louvamos ao Senhor com sentido, né? Nós louvamos com o nosso espírito, não louvamos apenas de lábios, mas sentindo, tendo noção de fato da grandeza, do que representa isso para nossas vidas, tá? O que de fato que é o louvor. E a gratidão é uma parte interessante. Nós dividimos essa parte em duas, tá bom? Para os irmãos. Então sejam todos bem-vindos. Bom, o que você faz quando está orando? Você já pensou nisto? O que é que nós fazemos quando nós estamos sozinhos com Deus em oração? Nós só falamos? Nós só oramos? Nós só comunicamos ao Senhor muitas coisas? Ou nós paramos para ouvir um pouquinho, tentar escutar um pouquinho do Senhor? O que é que nós fazemos quando nós estamos orando? Você já percebeu, irmão, que quando falamos com Deus, nós só falamos aquilo que queremos dele e que depois de algum minuto nós terminamos? Não é verdade? É verdade. Eu fui pego nisso. E disse, agora está me escutar o que eu quero. E acabou. Falei, mas eu esqueci de ouvir ele, né? Eu ajoelhei ali e agora estava me ouvir. Falei tudo que eu queria falar para o Senhor. E pronto. E passei o dia numa boa. Mas eu não escutei o que ele queria falar comigo. Não li a palavra, né? Olha que coisa, né? Então, observe que as orações é assim. Tá? Perceba isso, irmão. Nós vamos melhorar, tá bom? Então, como devemos ter uma vida de oração com Deus? O primeiro passo é, você deve adorá-lo. Aprendi uma coisa bem interessante com o pastor Samitiba, quando ele foi ensinar a igreja a orar. Ele disse assim, primeiro ele disse, vamos completar a frase. Meu Deus e Pai, eu te adoro, aí, pelo quê? Aí eles iam completando as frases, por isso. Agora, Pai Santo, eu te louvo, pelo quê que nós louvamos o Senhor? Aí, então muito tem que dizer por que louvamos o Senhor, e o motivo. Tá vendo? Então, nós precisamos orar ao Senhor dessa forma também, né? Adorando, louvando ao Senhor, tá bom? Então, o primeiro passo é adorá-lo. Você precisa dar alguns minutos só para adoração. Quando dedicamos alguns minutos só à adoração a Deus, nossa fé aumenta e ficamos, portanto, mais felizes. Porque eu estou adorando na beleza da sua santidade. Eu estou cantando hino, me lembro muito do meu pai, quando ele foi devocional, ele gostava de assoviar uns cânticos, né? Do cantor cristão. Ele ficava de igual, o pai está ali sozinho, trabalhando e assoviando os cânticos. Ele estava adorando ao Senhor. Aquele momento que você está lá, refletindo, cantando, né, ao Senhor, sozinho. Tem pessoas que gostam de orar de dois, né? Não tem problema nenhum não, pode orar de dois. Mas tem coisas que o outro não pode ouvir. Que só Deus pode ouvir. Por isso que eu mando orar secreto lá ao Pai, né? Lá no seu quarto, né? Tá bom? Então, dedique, portanto, alguns minutinhos adorando a Deus. Agora, o que é louvor? O que é louvar? Louvar é reconhecer Deus como Deus. Tá? É aquilo que o povo de Israel, na época do profeta Isaías, havia esquecido. Que Deus é Deus e continuará, portanto, sendo Deus. O Salmo 95, 2 diz assim, apresentemo-nos diante dele com ações de graça, celebraremos-lo com salmos de louvor. Ou seja, é aquilo que o apóstolo Paulo pede lá em Filipenses. Que os homens levantem mão santa, né?
com hinos de louvor ao Senhor, orando e com ações de graças e com louvor. Tá? Então não é só falar com Deus, mas é também cantar louvores. Cantar. É aquilo que o salmista diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. O que é um cântico novo para mim agora? É a satisfação, é a alegria, é aquilo que Deus fez na minha vida. São mudanças. Ou seja, é o meu viver agora diário com o Senhor. Eu estou apresentando a Deus um cântico novo, porque antes eu cantava, né, diferente. Agora não, eu canto agora louvores celestiais. Cântico que exalta o nome do Senhor e que faz sentido da minha vida e que faz parte da minha crença. Eu vou cantar mais agora música mundanas lá fora, né? Música que não tem sentido nenhum. Ainda mais as de hoje que perdeu a noção do que é poesia. Não tem mais poesia. Então não presta mais, né? Então, ó, o que é louvor é reconhecer Deus como Deus. O Salmo 48, verso 1 diz o quê? Grande é o Senhor e mundigo de todo louvor na cidade do nosso Deus. Na cidade do nosso Deus. Então está se falando, portanto, lá em Jerusalém, né? Com certeza, Jerusalém era uma cidade de festa, de louvor ao Senhor, nosso Deus, tá? E aí no Salmo 34, verso de 1 a 3, diz o quê? Louvai ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se alegrará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Agradecei ao Senhor comigo. E juntos exaltemos o seu nome. É isso que Davi fazia. Ele sempre exaltava o Senhor, sempre louvava o Senhor com hinos e salmos, com poesias, com aquilo que realmente nós sentimos em nosso coração, com as mudanças, com a nossa experiência com o Senhor. Né? Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso comigo, como o Senhor mudou a minha vida. Quem não era eu antigamente? Né? Hoje sou totalmente diferente. Deus entrou em meu coração, eu sou uma nova criatura. Né? Então hoje eu posso cantar louvor diante do Senhor. Antes eu não podia fazer isso, mas hoje eu posso cantar, porque eu sei, eu tenho sentido isto. Então o crente, ele tem essa facilidade, porque ele tem um sentimento diferente do que o mundo tem. Nós temos algo mais íntimo com Deus do que o mundo lá fora. Por isso que João vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, se aquele que está em mim é maior, é grande, então eu posso descansar em Deus. E aí faz sentido, portanto, o meu louvor. Não vou louvar só por louvar. Eu vou cantar a música só por cantar. Não faça isso, porque senão vai ser só de lábios. Mas cante com a alma, com o sentimento. Quando você faz isso, as pessoas sentem, porque é coisa de fé. Ela transmite isso, ela começa, sabe, a participar com os outros, o poder da fé que nós temos em Cristo Jesus. Em Apocalipse 5,5 diz o quê? E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não chores. Olha aí, louvarei o Senhor o tempo todo. E esse tempo todo, meus irmãos, não é só tempo de alegria. Há um tempo ruim que vem sobre nossas vidas, e é nesse tempo ruim que Deus quer o seu louvor. E é nesse tempo que nós devemos, de fato, ainda mais adorar o Senhor, louvar o Senhor, cantar glórias ao Senhor, porque é nesse tempo que nós provamos a nossa fé no Senhor, que estamos firmados em Deus, e não apenas de palavras,
mas sim de fé, de crença e de verdade, né? Então é isso. Então diz aqui, ó, não chores. Igreja, não chore. Irmão, não chore. Tribo de Judá, não chore. Há um leão que venceu. E esse leão chama-se Jesus Cristo. Esse sim vai desatar os 7 selos para que seja revelado à igreja que o poder está com o Senhor e que nós podemos sim confiar no Senhor. Andar firmes e fortes, né? Imagina nosso tempo de hoje, irmão. Ou tempo ruim, né? Mas é nesse tempo que Deus quer o seu louvor e a sua adoração dos seus santos, tá bom? Bom, o que é adorar? É louvar a Deus pelo que Ele é. E o que é gratidão? É agradecer a Deus por aquilo que Ele fez operar em nós, tá bom? Tem esse videozinho bem aqui, eu queria ver se passa. Dá para passar, Martinha? Dá? Dá não. Dá. Eu botei só para acabar aqui o gelo. Os irmãos ouviram aí, diziam, veja a simplicidade desses meninos. Eu botei para os irmãos sentir. Ó. 9 ovelhinhas soltou. Olha a simplicidade delas aí. Será que estão louvando? Estão adorando ao Senhor? Estão com gratidão no coração? Observa as expressões delas. Observa as expressões delas aí, ó. Não está nem com o tempo, com as pessoas, porque elas estão no momento ali com Deus, cantando, adorando ao Senhor. Tá vendo? Não olha para a circunstância, para o meio, tá? Mas unicamente para o Senhor. Olha. A Bíblia diz que o louvor sai dos lábios das crianças, né? Porque a pureza, no louvor deve ter essa pureza, irmãos. Esse sentimento, né? Terminando. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá, um pouquinho pra frente. Pronto. Tá vendo? Então, o que é adoração ao Senhor? É simplicidade, irmãos. Como é bom louvar o Senhor. Não importa se você levantar a mão ao Senhor cantando. Não fico... Ai, meu... Vão achar que eu... Não pense pelo outro. Você está fazendo para o outro ver? Não, para Deus. Então cante do jeito que você sentiu no coração. É isso que Deus quer. E Deus se agrada disso, né? Não vou cantar para o outro ver que eu estou cantando bem. Não vou louvar para o outro ver que eu estou cantando. Não. Mas Deus quer receber o nosso perfeito louvor. Tá? Não é o outro, não se importa com ninguém não. Cante e louve ao Senhor, portanto, com alegria. Então, adoração
e gratidão são formas elevadas de louvor, tá? E quem é Deus para você? Para louvá-lo, você tem que conhecer Deus. Eu conhecer um Deus que eu não conheço? Vou louvar um Deus que eu não conheço? Eu não sei como é que Ele quer que eu louve Ele, né? Não sei como é que Ele quer que eu me apresente diante dEle. Então, eu preciso conhecer Ele primeiro, porque na sua palavra, por isso quando vamos orar, temos que também ouvir o Senhor, porque na sua palavra tem uma fórmula, né? Tem um modelo como Deus preparou o seu culto, o nosso culto, não é de qualquer forma, tá? Mas há um culto especial. Isso. Exatamente isso. Sabendo quem Ele é. Pois. Esquisito, né? Então vamos lá. Deus é quê? O que Deus é nosso? É o nosso Pai, gente. Não tem uma grande diferença aí do judaísmo para o cristianismo? Tem. O judaísmo era, ó Deus Todo-Poderoso, Adonai, aquela coisa toda, né? Era bem longe. Jesus chegou e disse, não, quando vocês forem falar com Deus, diga assim, Pai, Pai nosso, Paizinho. Então, Jesus aproximou o homem de Deus. Está vendo? Eu não tenho medo do Senhor, mas me aproximei dele agora, porque Cristo me deu essa liberdade de chamá-lo de Pai. Então Deus é um Deus impessoal? Não, né? Ele não é um Deus impessoal. Ele é o nosso Pai. A palavra Pai aparece 267 vezes no Novo Testamento. O único livro que não tem o nome Pai é 3 João. Que é só um pequenininho, né? 3 João. Agora, a palavra Pai, ela foi preferencial de Jesus. Na sua oração, as suas orações sempre começaram com o Pai. Então, em toda a oração, você vai ver isso aqui. Quando você abre João 17, ele começa falando assim, Pai, eu te glorifiquei na terra. Né? Com o discípulo, ele falou, orareis assim, Pai nosso que está no céu. E Pai é santo, né? Porque santificado seja o teu nome. Olha que coisa maravilhosa. Então, Pai, está sempre próximo. Tá? Não vai orar um Deus distante de você, mas um Deus está próximo de você, atento, né? Pronto para ouvir e atender, tá bom? Então, Jesus ensinou o quê? O Pai Celestial, ele é puro e bondade, né? Ele é puro e bondade. Então, eu estou adorando um Deus que é puro e que é bom. É um Deus cheio de bondade. Eu não estou adorando qualquer coisa, meus irmãos. Estou adorando uma pessoa que, de fato e verdade, é perfeito, é santo, é Pai, é puro, é bondade. E que o meu louvor deve ser perfeito para o Senhor. Com todo o meu coração, com todo o meu sentimento, com a palavra do Senhor, não vou me importar com quem está ao meu lado, eu estou diante do meu Deus e eu quero adorar unicamente a Ele, quero que Ele receba o meu louvor e a minha adoração. Por isso tem que sair de dentro do Espírito, dentro do seu coraçãozinho, tá? Não é da pele de fora, só de dentro mesmo, tá bom? Então, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Então, se nós somos maus, nós tratamos bem nossos filhos e fazemos de tudo para que ele tenha tudo que é bom. Agora imagine nosso Pai Celestial. O quanto Ele pode nos dar. E o quanto Ele pode fazer por nós.
Será que ele será ruim para conosco? Não. Mas nós precisamos cair na graça do Senhor. Nós precisamos andar em retidão diante de Deus. Nós precisamos ser aquele filho que Deus pode dizer assim: você me agrada, você me alegra, eu estou feliz com você, porque você é um filho obediente, como ele fez com Jesus. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E todo pai não faz isso? Quando o filho faz aquilo que o pai, pede, a mãe pede, assim: ô meu filho é tão bom. Dá até um beijo, um abraço ainda em recompensa, né? Está vendo? Imagina Deus. É maravilhoso conosco, né? Então Jesus ensinou que o Pai Celestial, ele é puro e bondade. Dai graças, é o Salmo 107, versículo 1, diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Tá? O Thomas, ele disse uma coisa interessante, assim: Deus é bom até mesmo quando eu não entendo as coisas que acontecem comigo neste mundo. Ele continua bom. Eu não entendi nada que aconteceu comigo, mas eu sei que Deus é bom. Está vendo? Então não é só com as coisas boas que acontecem conosco que Ele é bom conosco. Não. Há uma coisa que não me agradou, mas eu sei que Deus é bom para comigo. E Ele quer que eu tire a lição preciosa para o meu coração naquilo que aconteceu comigo. Lembra de Jonas, né? Tentou desobedecer ao Senhor, né? Foi para todos os lados, e aí teve que ir para o vento da baleia, o grande peixe, e lá reconheceu que Deus de fato é bom. E orou ao Pai que o livrasse e voltasse, e ele obedeceu ao Pai, está vendo aí? Então, nós temos que pensar nisso aqui, irmão. Não é só as coisas boas, mas Deus continua sendo bom em todas as coisas, até as coisas que nós não entendemos, Ele continua sendo o Pai bom, tá bom? Deus é o nosso Criador, meus irmãos. Eu vou estar na presença do Criador em adoração e louvor. Então eu preciso conhecê-lo para que eu possa me comportar diante dele e que ele possa se agradar do culto que eu vou apresentar a ele. Nós temos, vamos para o culto, mas você vai cultuar Deus com o seu sentimento, com a sua inteligência, com o seu pensar, com o seu coração, com o seu corpo. Você não vai adorar a Deus com o corpo do outro, nem com o pensamento do outro, nem com o sentimento do outro. Por isso você tem que estar em corpo, alma e espírito diante de Deus, para que Ele possa se agradar do seu louvor e Ele possa olhar para você assim: de fato você está me adorando, está me louvando. Agora imagina eu estar aqui cantando e adorando ao Senhor, e eu estou com o pensamento lá na viagem que eu vou fazer amanhã. Eu digo: eita, não comprei a roupa nova. Nós do louvor. Deus não vai se agradar disso. Por isso que eu tenho que dizer: eu estou diante de Deus Santo. Então Ele merece a minha reverência, o meu comportamento, a minha virtude é do Senhor e é para o Senhor. Então eu preciso estar diante dele respeitosamente, meus irmãos. E para isso eu preciso conhecer que Ele é o meu Criador. Você já viu o tamanho da satisfação que deve nascer em nosso coração? Eu não vou estar diante de uma pessoa qualquer, eu vou estar diante do meu Criador. Vocês imaginaram isso? Pessoal, você vai ser convidado para ir ao Palácio do Karnak, para estar diante do governador. Que alegria, né? Você sentiu no coração de eita, e vou dizer para todo mundo: vamos para o salão, vou lá, o homem vai se preparar direitinho, vamos porque eu vou estar na frente do governador. Não é assim que a gente faz, né? E fica todo empolgado, né? Não é? A mulher tudo empolgado, né? Agora imagine de Deus, meus irmãos, é o nosso Criador. Deve ser 10 vezes mais do que, a alegria do que estar diante de um governador, tá bom? Então, você já pensou onde Deus está? Em Mateus 6, 9 diz: Pai nosso que está onde? Deus está no céu.
E aí, como diz o pastor Genival, né? Se Deus está no céu, então aqui é céu para Deus. E é céu para nós. Porque Ele está aqui com a gente. Imaginou? Está vendo aí? Então, onde Deus está é céu. Então, aqui é céu. Se Deus está aqui é céu. Então, nós devemos estar em reverência à sua presença. Porque é céu. Tá bom? Não pense que Deus está lá no céu distante. Ele está pertinho de nós, tá bom? Então, ó, o Salmo 115, versículo 1, diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Aí no versículo 3, o que vão dizer as nações? Onde está o teu Deus? Não é isso? Passando aquelas aflições, a nação disse: cadê o teu Deus? Por que estás chorando? Estás sofrendo? Que dirão as nações? Porque perguntam às nações: onde está o Deus deles? Aí o que diz o versículo 3? O nosso Deus está onde? Nos céus. E pode fazer tudo o que lhe agrada. É a nossa resposta para o mundo, viu? Tá? Vai ficar chorando por aí diante dos ímpios, né? Mostra que o seu Deus está no céu. E faz tudo o que agrada a Ele. Tudo. Tudo que agrada a Ele. Agora você, como o pastor Norado, diz assim: até o meu sofrer agrada ao Senhor. Você imaginou isso? Até o meu sofrer agrada a Deus? Não foi isso que aconteceu com Jesus? A morte de Jesus não agradou a Ele? Não foi isso que diz lá no livro de Hebreus? Deus ficou radiante com a morte de seu filho Jesus. Porque muitas vidas vão ser banhadas com o sangue do Cordeiro. Que coisa linda, né, irmão? Deus se agradou com isso. Porque Ele pôde operar ali. O Jó disse uma coisa interessante: Ele faz a ferida e Ele sara. Nunca cantamos uma música assim, né? Ele faz a ferida e Ele sara. No tempo dele. E Ele quer o meu louvor e a minha adoração mesmo assim. Porque Ele é o meu Deus. Ele me criou. Tá? Ninguém tem a capacidade de vê-lo, nem de tocá-lo. Ele tem o controle de tudo e pode fazer o que quiser. O que quiser, meu irmão. Ele pode fazer o que quiser. Vai agradar aí. Por isso que a Bíblia diz que ele não se agrada com a morte dos ímpios, mas se alegra com a morte dos seus filhos, porque vai estar na presença dele. Ele vai recebê-los. Você morreu consciente e foi para a glória do Senhor. E Deus também é o quê? Deus é santo, meus irmãos. Ora, se Deus é santo, Deus tem um nome santo. Jesus orou em Mateus 6, 9 e disse: santificado seja o quê? O teu nome. Isso significa separado. Deus é separado de todos e de tudo. Isto se aplica também ao lugar, ao templo, ao tabernáculo e às coisas e pessoas. Devemos ser santos para entrar no próprio Deus. Se aplica, meu irmão. Esse lugar aqui é um lugar santo para Deus. Porque consagramos e é daqui do altar que Deus fala aos nossos corações. Nos alimentamos com a esperança, recebemos a palavra revelada ao nosso coração, temos dita pelo Senhor promessas ricas para o nosso coração, para nossas vidas. Por isso que Paulo vai dizer que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais.
Isso é bênção, porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é um Deus separado de tudo e de todos. E Ele não está apenas aqui nesse tabernáculo, né? Ele não está só aqui. Mas esse tabernáculo é santo. A sua casa deve ser santa. As coisas que pertencem a você devem ser santas. Porque o santo é consagrado ao Senhor. Até as vestes, quando Arão iria para falar com Deus, Deus antes dizia assim, ó, manda o povo lavar as vestes, né? Porque amanhã eu vou falar com eles. Então, santifica, separa as vestes, né? Que você vem para o culto, que você vai adorar o Senhor, deve ser separada, né? Deve ser separada. Eu usava só uma roupa todo domingo, a gente ficava brigando comigo. Eu pensava que é separada, eu só uso ela para a igreja. Mas todo domingo, eu digo, qual o problema? Se fosse com a estola sacerdotal, não era com a mesma? Não é não? Se eu tivesse a estola, não vinha só com ela todo o tempo. O fardamento do colégio, você vai com ele toda semana, todo dia para lá, para o colégio. Então tem que ter uma roupa separada. Essa roupa eu não vou para outro lugar, a não ser para a casa de Deus. Cultuar o Senhor. Tá bom? Não se preocupe não que, mas o pessoal vão ver que eu vim com ela domingo. E o que é que tem? É santa. Não tem problema. Veio com ela de novo, não tem nada, não. Viu? Mas separe, irmão, separe a roupa para vir para a casa de Deus. Não chega lá e diga, eu tenho uma. E aquela que você separou para ir para a casa de Deus? Separe ela, tá bom? Então Deus é santo. Deus é santo. Santo significa o quê? Perfeição ou pureza espiritual. Isto, meus irmãos, que devemos ser. Santo significa reverência e reverência tremenda, né? Diante de Deus. Tá? Então, quando eu estou diante do Senhor, eu estou em reverência ao Senhor. Eu estou santo. Eu me lembrei muito lá em casa, eu tinha muito problema para sair de casa de manhã cedinho, no domingo, para botar o carro fora, né? Porque lá começa o trabalho às 7 da manhã. Então eu tinha que me levantar 6 horas, botar o carro 6 horas para fora. Aí um dia eu esqueci e não tinha como sair, tanto na rua de um lado como na porta da minha casa, do outro lado também assim, não podia sair o carro porque eu bati no carro de lá e não tinha como sair. Ia gastar muita gasolina para ficar fazendo né? Aí foi o que eu fiz, fui chamar o dono do carro para tirar o carro do fim da minha casa, lá na igreja católica. Aí estava na missa. Aí eu falei, daí fala para o padre aí, né? Aí eu mandei a placa, né? Aí a placa tal, eu disse, que não aconteça mais isso. A placa do carro tal, está atrapalhando o vizinho sair de casa. Rapaz, essa mulher saiu lá de dentro, uma fúria. Ele disse, eu estava na minha devoção, estava vendo Maria diante de mim. Estava vendo Maria diante dela, estava numa reverência tão grande. Imagina. E nós cristãos, que temos a verdade, estão vendo quem? O próximo? O irmão arrastando o pé no chão? Cuidado com isso, né? Não olhe para os outros. Olhe para você. Você está santo diante de Deus? Então, culto ao Senhor. Significa isso, reverência tremenda diante de Deus. Tá? Deus é o quê? Onisciente. Provérbios 1:9 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso quer dizer que Deus sabe tudo. Ele conhece cada detalhe de quê? Das nossas vidas. Tá? Até um pensamento que eu não queria falar, eu guardei aqui, Deus, já vi. Já ouvi teu pensamento, tá vendo aí? Deus é o quê? Onipresente, meus amados irmãos, tá bom? Deus está presente no mundo que Ele criou.
Será que tem alguém que diz que Deus não está presente no mundo? Tem alguma religião que prega isso? Que Deus não está presente no mundo? O ateísmo é essencialmente a visão de que Deus existe. Ele diz isso, Deus existe. Mas não está diretamente envolvido o quê? No mundo. Ou seja, Deus criou você e disse, vão para lá, eu vou para cá. Abandonou o homem. O ateísmo disse aqui, ó. Tá? O ateísmo retrata Deus como o grande relojoeiro que criou o relógio, deu corda nele e o abandonou. Então ele disse assim, ó, Deus criou o mundo, mas ó, caiu fora quando o homem pecou, disse, não quero vocês mais não, abandonou o homem. É assim que diz a Bíblia? Não. Deu o contrário, Deus está conosco, não é isso? Tanto é que quando atravessar o rio, Ele está conosco, né? O fogo, Ele está conosco. Nas tempestades, Ele também está conosco. Tá bom? Está presente em nossas vidas aqui, ó. Tá bom? Então, um ateísta acredita que Deus existe e criou o mundo, mas não, interfere em sua criação. Os deístas negam a Trindade, a inspiração da Bíblia, a divindade de Cristo, milagres e qualquer ato sobrenatural de redenção ou salvação. O deísmo retrata Deus como indiferente e não envolvido. Thomas Jefferson era um famoso deísta, referindo-se frequentemente em seus escritos à providência. Tá? Então, esse cara também é ateísta. Ele acreditava em Deus, mas não cria que Deus fazia parte do mundo dele. Deus está lá e eu estou aqui, perdidamente. Tá? Então, tem pessoas que dizem isso aqui, mas Deus, Ele é o quê? Onipresente. Está em tua vida, em tua existência, nos teus negócios, em tuas ações, em teu respirar, Deus está, portanto, presente. Deus apareceu a Moisés e a quem? A Elias e a outros. Se ele apareceu, ele está presente, tá bom? Então ele criou, mas está cuidando, tá? Deus é o quê? Onipotente, meus irmãos. Deus é todo poderoso. A Bíblia diz que todo o poder pertence a Deus. Todas as coisas são possíveis para Ele. Lucas 1:37, né? Porém, aqueles que não acreditam. Será que tem alguém que não acredita nisso? Tem não? É os ateus. Ser ateu é não acreditar na existência de Deus. Quem é ateu rejeita a religião e não acredita em coisas espirituais. Muitos ateus acreditam que a ciência pode explicar tudo e que não há razão para acreditar em Deus. Mas a Bíblia diz que tudo à nossa volta prova que Deus existe. E aí está um texto, né? Nada contra os ateus. Mas dizer para mim que Deus não existe, isso é errado. Não dá para aceitar. Eles podem até viver no mundo deles. Mas dizer que Deus não está no meu mundo e que Ele não existe, aí já é provocação, né? Não dá certo, né? Então Deus também é o quê? Eterno. Em Êxodo 3:14, relata o evento em que Moisés se encontrou com Deus e lhe perguntou: qual o seu nome? Foi o que Deus falou: eu sou. Eu sou. Então Ele é eterno. Isto é, Deus não tem começo nem fim. Tá? Então Deus é eterno, meus irmãos. E qual a diferença entre o ateu e o agnóstico? Essas duas peças aí. Qual a diferença? A principal diferença, meus irmãos, entre o ateísmo
e o agnosticismo é que o ateu não acredita em deuses e negam sua existência, enquanto que o agnóstico afirma que não há certeza se Deus de fato existe. Bom? Um não aceita e o outro rejeita. Que coisa, né? Então, para que eu permaneça avivado, despertado, eu preciso conhecer o meu Deus. Preciso conhecer a forma como eu devo louvá-lo, como eu devo ser grato a Ele, como eu devo adorar o Senhor, para que eu não venha cair nessas armadilhas de pensamentos ou de ciências que estão jogando aí afora. Eu vi um professor de história falando, ele disse: vocês já perceberam que a única religião que é investigada é o cristianismo? O budismo não é investigado. Nenhuma outra religião é investigada, mas o cristianismo, ela é investigada. A Bíblia é investigada. Toda hora tem gente lá dizendo: descobri isso, descobri aquilo outro, vai acabar com a Bíblia, vai acabar com a religião cristã. E nunca aconteceu isso. Ela é a certa, porque aquilo que dá fruto é jogado o pau para cair a fruta. Não é isso? Então, se persegue o cristianismo, é porque nós estamos no caminho certo, irmão. Tá? É porque é verdade mesmo. Deus é o quê? Glorioso. A glória de Deus, irmão, se refere à sua presença. Lembra que ele diz ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. O que é a graça? A presença contínua de Deus na vida do apóstolo Paulo, seja na dor, no sofrimento, seja na abundância, na escassez, ou seja, ali até na doença. Deus disse: a minha presença contigo é suficiente. Você pode vencer essa doença, você pode vencer esse problema, você pode passar por essa situação, porque a minha presença é contigo. Então, a presença, a glória de Deus, meus irmãos, se refere a isso. É Deus presente em todas as situações do cristão, da sua igreja. Tá? Em todo o seu soberano poder, justiça e amor. Nós louvamos a Deus nos cultos da igreja ao domingo, mas e no tempo a sós com Ele, entre a segunda-feira e o sábado. O que é que nós estamos fazendo? Nós adoramos domingo, no culto, no templo. E o que é que nós estamos fazendo no sábado? Na segunda, lembra que eu falei para o irmão no estudo passado, que o dia mais preocupante, que nós devemos nos preocupar é a segunda-feira. Porque depois de um dia, de um domingo glorioso, um domingo cheio de resplendor, de mensagem, de louvor, adoração, enriqueceu a fé, nosso ânimo ficou mais, né? Aí, como for segunda-feira, alguém bate lá, o capeta chega ali e diz: olha, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Aí você começa a desanimar. Aí tira toda aquela alegria que você estava no culto domingo à noite, né? Foi desfazendo, e quando chega no sábado, chega arrastando para domingo chegar de novo. Aí vai recuperar de novo no domingo, né? Está vendo aí? Então, a Bíblia diz, no Salmo 22, 3: contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Ou seja, não é só na igreja, não é só no domingo à noite, mas é na segunda, na terça, em todo o tempo devemos louvar ao Senhor. Entendendo o louvor e a gratidão, parte 2, na próxima quarta-feira, nós vamos estar louvando ao Senhor com isso, tá bom? Vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é louvor e gratidão
ao Senhor nosso Deus, para que nós possamos estar na presença do Senhor, não cansados, né? Eu sei que o corpo cansa, né? Mas estamos aqui avivados, glorificando o nome do Senhor. Senhor, eu posso isso, eu posso aquilo outro. Fica imaginando coisas, meus irmãos. Imagina, tem uma senhora que eu até contei para os meninos pela manhã, na minha classe, né? Que ela tinha 30 anos na igreja. Mulher rica, cheia de afazeres, mas era uma mulher que não tinha paz, não tinha alegria no coração. A feira, fraquinha. E ela disse que orava e não conseguia nada, não sentia no coração nada. E um dia um pastor chegou para ela e disse: minha irmã, por que você está tão perturbada, tão angustiada com tantos afazeres, com tantas as coisas? Você nunca parou um pouco na sua vida? Ela disse: não, porque o trabalho é grande, né? É muita coisa para fazer e eu não tenho tempo para ficar parado, né? E aí, meus irmãos, o pastor disse: olha, deixa eu lhe dar uma coisa aqui para você fazer. Ele disse: ó, você vai ler, quando chegar na sua casa, tá? Aí você vai abrir a sua Bíbliazinha bem devagarzinho e você vai ler o que está escrito no livro do profeta Isaías. Bom? Lê o versículo 30, do capítulo 40, né? Versículo 30, 31. Aí ele foi ler: os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, o que é que acontece? Né? Mas os que esperam no Senhor renovarão o quê? Espera no Senhor, irmão. Espera no Senhor. Aí subirão como as asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, ela está fazendo coisa pelas suas próprias forças. Ela disse: Deus, não é isso que me agrada, filha. Espere em Deus. Espere no Senhor. Descanse no Senhor, que as suas forças serão renovadas. Porque o trabalho cansa, irmão. Cansa mesmo. Viu? Mas quando nós esperamos o Senhor, as coisas serão, portanto, renovadas. E aí, nós saímos da igreja renovados para pegarmos uma semana dura, certo? Difícil, mas renovado no Espírito, descansando, Deus, sabendo que aquela prova passará. Nós iremos passar por aquela prova, não vamos ficar nela, vamos passar por ela e sermos aprovados pelo Senhor. Amém? Então, que Deus nos abençoe.